Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabel Câmara e hoje eu estou aqui em mais um Pode Desbravar. Esse é um lugar nosso, aonde eu trago insights poderosos para que você consiga compreender que o autoconhecimento e a espiritualidade, eles podem sim fazer a diferença na sua caminhada e te impulsionar a tomar a decisão certa, avançando para o lugar desejado. E hoje eu não estou aqui com Laine, que está nos bastidores, mas hoje eu estou aqui com Daniele. Daniele Cerqueira é uma empreendedora que esteve aqui já comigo em um outro podcast contando a história dela, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o governo, estabelecendo governo. Eu trouxe ela aqui para que nós possamos ter uma conversa muito edificadora a ponto de fazer você tomar decisões que com certeza vão mudar a rota da sua caminhada rumo ao sucesso. Nós sabemos que o sucesso ele não é uma pílula onde você compra, toma e no outro dia está tudo bem. Não. Sucesso é um resultado de decisões acertadas com persistência que gera o resultado. Então, Daniele, seja muito bem-vinda a esse lugar. Obrigada. Tá nervosa? Tô um pouquinho só, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ainda tá nervosa? Um pouquinho só. Só um pouquinho, só um pouquinho. Já tô acostumando, já tô aqui expert, vou querer ficar aqui direto. Isso aí. Daniele, é o seguinte, eu trouxe você aqui hoje porque eu conheço um pouco da sua história. E a sua história, ela fala sobre persistência, garra, determinação, como mulheres também que estão nos assistindo. Inclusive, eu quero lembrar a vocês, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo, não esquece de papel e caneta e me segue lá nas minhas redes sociais, porque lá eu compartilho o meu dia a dia e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida, uma mulher que desbrava. Mas, Daniele, eu escolhi você porque o tema de hoje nós vamos falar sobre governos. E esse governo é um governo que faz prosperar, que faz avançar, que não burla o processo, mas que o processo é o fator propulsor para o resultado acontecer. E o governo que eu quero falar aqui é o governo que já está disponível para a gente, mas que a nossa decisão ele faz com que esse governo seja real na nossa vida. E eu quero falar sobre o governo de Deus no exercício de uma mulher que decidiu avançar. E por que eu estou falando sobre essa decisão? Porque na vida, nós não nascemos do nada. Nós nascemos de uma família. Nós temos uma história, a nossa mãe tem uma história, o nosso pai tem uma história. E toda essa movimentação, ele resulta em muitas coisas que nós vivemos hoje. Existem muitas coisas que acontecem na nossa caminhada que nós não entendemos o porquê. Mas quando nós vamos parar para entender o que aconteceu na vida da nossa mãe, nosso pai, como foi nossa infância, o porquê de cada coisa, a gente começa a desvendar um mapa, um mistério, que só tá mistério pra gente. Mas, na verdade, para aquele que nos escolheu e que quer governar sobre nós, ele já sabia de tudo. Inclusive, não nascemos na nossa família à toa. Não caímos de paraquedas. E não se trata de uma coincidência. Se trata de uma escolha divina. Eu acho lindo a palavra, porque a palavra ela não é de um super-herói. Não. São de pessoas comuns e a palavra de Deus ela é formada de pessoas comuns que foram chamadas para viver uma história extraordinária. E através do seu posicionamento, do seu comportamento, agora essas pessoas começam a unir a escolha de Deus às suas atitudes na terra e o resultado acontece. Semana passada, eu li uma palavra e é ela que eu quero começar a falar aqui sobre a vida de Abraão. Todo mundo fala que Abraão é o pai da fé, que Abraão é um homem muitíssimo abençoado e de fato ele foi. Que Abraão foi uma escolha de Deus sensacional. Inclusive a passagem de Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É uma passagem que me acompanhou muito na minha transição de cidade. Mas o que eu quero falar de Abraão
É sobre uma decisão que ele tomou e que trouxe para as gerações dele um governo que não era um governo de Deus, mas uma consequência de uma decisão mal tomada. A Bíblia vai dizer que quando Abraão vai para o Egito, que ele teve fome onde ele estava, ele vai com a sua esposa. E a sua esposa era muito bonita. E certamente, Daniele, se ele chegasse lá com aquela esposa dele, ele não iria ser tratado como ele gostaria de ser. Então ele resolve mentir. Ele vai para o Egito e ele leva a esposa dele não como esposa, mas como irmã. Só que Faraó decide tomar aquela esposa dele muito bonita como mulher. Mas na cabeça de Faraó, só era uma irmã. E a Bíblia diz que alguns anos se passaram, eles avançaram, prosperaram, mas um dia começa a acontecer tudo errado com Faraó. Faraó busca ajuda espiritual e tem a resposta, que ele foi enganado por Abraão e por conta daquele ato, ele começa a ter prejuízos. Ele chama Abraão, pede para Abraão ir embora com tudo que ele conquistou e Abraão segue. E eu fico pensando, Abraão seguindo com Sara, a Bíblia diz que eles saíram de lá muito rico. A Bíblia não fala sobre milionário. Na Bíblia, ou você é rico, ou você é muito rico. Então, eu acredito que ele passava de milionário. Quando ele sai de lá, ele sai com posses. E eu fico pensando na humanidade de Abraão, ele falando, eu menti, eu camuflei, eu burlei e deu certo. Eu saí rico. Quase padecia, mas não padeci. Faraó me liberou. E aí, diante de uma situação, ele levanta um altar para Deus. Quando ele levanta aquele altar para Deus, Deus responde ele. Deus diz o seguinte: as 4 próximas gerações suas vai desfrutar da consequência do seu ato. E aí agora, um novo governo é estabelecido na geração de Abraão. E por que eu chamei Daniele para falar sobre governo de gerações? Porque contando essa história de Abraão, não é muito diferente da sua realidade. É verdade. Quanto você teve e quanto você tem que decidir, ou quanto eu, ou quanto quem está nos assistindo tem que decidir para não repetir coisas na nossa geração, estabelecendo o governo de Deus em nós e através de nós. E eu queria que, como empreendedora, como mulher, como mãe, como mulher de Deus, como alguém, Daniele, que se refez e tem entrado na rota do recomeço, que você trouxesse um questionamento que você tem na sua vida e você diz assim, isso aqui eu reconheço que foi de gerações e eu reconheço que foi isso aqui, Isabel. Por que eu estou te pedindo para trazer? Porque quem sabe essas mulheres que estão nos assistindo não estão entendendo o que está acontecendo na vida dela. Bate, bate, a porta não se abre. Roda, roda e permanece no mesmo ciclo. Acorda com uma ideia sensacional. Tem tudo para dar certo e dar errado. Só que quando ela olha para a mãe, ela olha para a história do pai, ela olha para a história da família, ela vê lá onde está a solução. Mas como ter forças? Como passar por esse processo? Eu poderia dar alguns exemplos, mas no seu nível e na fase que você está, eu queria que você compartilhasse alguns pontos da sua caminhada que tem uma identificação com o que eu acabei de falar. São pontos que eu vejo que são da minha família passada, né? Hoje, eu tenho, eu digo assim, na família eu não tenho muita convivência com a família da parte do meu pai, mas eu sou filha de pais separados. Meus pais se separaram eu tinha 5 anos de idade, né? Então, assim, eu não tenho muita memória afetiva do meu pai, só da separação deles, na verdade. Na minha família inteira, não tem um que tenha uma família totalmente construída. Né? Todos são separados, então eu já vejo isso como um dos pontos negativos, né? A separação entre a família, o casamento. Coisa que eu pontuo muito é sobre a minha escolha passada. Eu cresci em uma crença diferente da que eu vivo hoje. Então, eu digo assim, era uma família, ainda continua sendo uma família muito desestruturada, né? E daquela família eu sei que eu fui a escolhida. Tanto na minha vida espiritual, quanto na minha vida financeira também.
Hoje eu tenho uma vida estruturada, estou me reestruturando, mas já eu foi do processo que eu passei, onde eu tive uma quebra, mas eu comecei lá com 20 anos, construí, tive a quebra financeira, mas hoje estou me restabelecendo de novo. Então, a questão financeira, familiar e a espiritual. O que é que hoje você ainda entende que faz parte de um governo que veio da sua mãe e do seu pai, que insiste em te desestruturar? Rejeição. Pronto. Esse ponto que você trouxe é um ponto muito importante, porque é onde eu começo a falar com mulheres específicas aqui. E aqui eu falo com um nicho de mulheres. Por que eu estou falando sobre isso? Quero pedir que vocês estejam atentas, papel e caneta na mão, e tenha muita atenção no que eu vou falar agora, porque existem mulheres com grande potencial. Observe que você é uma mulher forte, de garra, determinação, mas a rejeição é algo que muitas vezes você tem que se posicionar para lutar contra, sem achar que você nunca vai vencer isso, porque na verdade você venceu a rejeição. Sim. Só que a rejeição, ela tem níveis diferentes de acordo com situações que acontecem. É por isso que eu me disponibilizei a ajudar mulheres aqui nesse canal que precisam unir o seu comportamento à promessa de Deus a seu respeito. Porque, Daniele, você não tem promessa de rejeição. Você tem promessa de paternidade. Mas muitas situações acontecem para que o seu comportamento seja um comportamento de rejeitado e não de filha amada. Nesse momento que seu comportamento está em ação, o que é que acontece? Se for negativo, você perde. Mas se for positivo, você avança e conquista. E é exatamente por isso que eu trouxe uma vida real aqui. Porque eu quero falar com mulheres que têm cenário perfeito esteticamente, que têm um feed maravilhoso, que até tem uma conta bancária recheada. Mas eu quero tratar com mulheres que decidem observar a raiz. Então coloque aqui, eu quero entender a raiz. Porque quando você vai na raiz, você não tem tanta atenção para a superficialidade. Você vai na raiz, então você entende o seguinte: se eu for na raiz, eu vou parar de me preocupar com o que está na superfície. Porque se na superfície está problema, está dificuldade, e eu fico aqui na superfície, eu vou o tempo todo vigiar a superfície. Mas se eu vou na raiz e descubro a causa, eu não me preocupo com o que vai aparecer. Porque uma vez a raiz tratada, o fruto é tratado. E, Isabel, hoje como eu faço para descobrir ou outras pessoas descobrirem onde está essa raiz da rejeição? Tem um ponto muito importante que eu gostaria de trazer aqui para algumas mulheres, que é um ponto que, Daniele, nós esperamos que o problema ele seja resolvido em algo que é mirabolante. Muitas vezes a resolução do problema está no básico bem feito. Está no básico mesmo. Só que como nós carregamos muitas vezes uma identidade de sobrevivente, acostumada a tudo, conquistar tudo com muita dificuldade, mas é uma dificuldade que está atrelada ao nosso nível de dificuldade. Porque aquilo que é dificuldade para mim, muitas vezes não é para você. Só que como o meu nível de dificuldade é alto, quando eu pego uma resolução de um problema básico, eu descarto. Então, como que eu vou descobrir a raiz da rejeição para que eu compreenda o movimento que acontece de tempo em tempo para me paralisar? Eu vou conhecer a minha história. Você tem uma história. Sim, e aí é onde eu lembro, Isabel, quando você tocou no assunto da raiz da paternidade, e aí eu lembro lá atrás, com 5 anos meus pais se separaram e então nesse meio termo eu já sentia a falta da presença paterna no meu crescimento da minha infância. E aí, logo na minha adolescência, com meus 17 anos, teve a perca do meu irmão. Então, nesse momento, eu acabei também perdendo a minha mãe. Então, é um processo de, como você mesmo falou, a rejeição da paternidade. É como se eu tivesse me sentindo órfã, tanto na minha infância,
no processo da infância do meu pai e na minha adolescência da minha mãe. Então, é como se eu fiquei órfã de pai e mãe cedo. Sim, você ficou órfã de pai e mãe cedo. Então, eu precisei amadurecer sozinha. Sim. Sem a presença deles, sem o amor, eu digo porque hoje eu sou mãe e eu sei do que meus filhos precisam, a proteção, o carinho, o dia a dia. E isso eu não tive nem tanto da minha mãe, nem tanto do meu pai e nem tanto da minha mãe. Porque a da minha mãe, que foi na fase que eu mais precisei da minha adolescência, eu não tive porque quando meu irmão morreu, eu digo que a minha mãe morreu junto com ele. Quando eu perdi meu irmão, ele ia fazer 25 anos, né? E eu ia fazer 17 anos. Então, foi uma fatalidade a morte do meu irmão novo. Minha mãe acabou entrando em uma depressão muito séria. E muitas vezes eu tenho um irmão mais novo, né? Eu sou a do meio, ele era o mais velho e eu tenho o mais novo. Então, muitas vezes a gente procurava a nossa mãe em certos momentos para o quê? O acalento da nossa mãe. Sim. E a gente não achava. Porque, e eu só descobri o que a minha mãe sentia naquele momento depois que eu me tornei mãe. Sim. Hoje, nós somos mães, nós sabemos o peso de carregar a responsabilidade da maternidade. Exatamente. E aí, por muitas vezes, eu julguei a minha mãe. E eu lembro que a primeira vez que eu peguei meu primeiro filho no colo, eu disse assim, quando eu entrei no quarto que eu vi minha mãe, eu olhei para ela e disse, mãe, eu queria te pedir perdão. Porque por muitas vezes eu julguei você por aquele momento de não ter a sua presença. Mas hoje eu sinto a sua dor e eu sei o que é o amor de uma mãe. Então, naquele momento não foi fácil para ela. Engraçado que você contando essa história, eu consigo identificar que a sua caminhada também foi marcada por conquistas. Porque mesmo numa situação de dificuldade ou de falta de carinho, de afeto, você rompeu a vida. E você rompeu fases. Você rompeu a infância, você rompeu a adolescência, a juventude, se encontrou na fase adulta. E esse ciclo voltou para a sua vida para que agora você resolvesse. E eu fico me perguntando o seguinte, Deus poderia ter vindo como uma mãe, poderia ser materno, mas ele veio como pai. E eu também tive, e muitas vezes ainda me deparo com essa dificuldade, mas hoje eu já sei como me posicionar e rejeitar essa raiz de rejeição e dizer, opa, a Isabel criança que foi machucada, ela não é mais a Isabel adulta que decidiu avançar. E o governo que eu escolho para a minha vida é o governo de bênção. E o que algumas mulheres precisam entender é que mesmo com essa história que você contou aqui, se elas se sentirem, eu vivi isso na minha vida, eu tive algo relacionado a isso, existe uma escolha que depende de nós. Mesmo feridas, mesmo com processos, a Bíblia diz que Deus coloca diante de nós dois caminhos, a bênção e a maldição. E ele diz, vai, pois, pela bênção. Porque na bênção você entende que o processo, ele fortalece e não retrocede. Você entende que Deus já sabia que o seu pai ou sua mãe poderia acontecer essa movimentação, inclusive com o seu irmão, nessa fatalidade. Mas ele deposita em nós, inclusive mulheres que passam por um movimento como esse, uma força extraordinária. Porque observe, você é uma mulher de força, você é uma mulher de garra, você é uma mulher de determinação, você é uma inspiração para muitas mulheres. Só que uma raiz de rejeição pode colocar tudo a perder. É por isso que eu quero ensinar você a decidir. Isabel, eu decido ser diferente. Eu decido ter um governo de Deus sobre a minha vida. Eu decido não retroceder, porque o que aconteceu com você que hoje está te paralisando, possa ser que tenha sido numa fase que você não tinha culpa. E você está vivendo a consequência de um governo que não foi seu ou não foi a sua escolha. Mas agora, na fase adulta, com uma clareza, principalmente através desse episódio, você vai conseguir entender que existem movimentações que aconteceram na vida do seu pai, da sua mãe, na sua hereditariedade, que trazem, que se arrastam para insistir
permanecer na sua vida. Que assim como aconteceu com Abraão por conta de uma atitude errada, pode acontecer com você. Mas o que você precisa fazer é o que eu vou te dizer agora. Papel e caneta na mão, porque essa raiz de rejeição, ela não pode ter pouso na sua vida. Essa raiz de rejeição, ela não deve dar frutos a partir de hoje. Estamos no rompimento. Daqui a 2 meses, 2025 chega e 2024 se finda. Você que tem força, garra, determinação, que carrega um projeto, que escolheu se posicionar, precisa unir. Precisa unir o seu comportamento, precisa unir a sua mentalidade, precisa unir o seu emocional à promessa de Deus. Chega de bater e a porta não se abrir. Chega de viver uma vida de altos e baixos. Desafios nós vamos ter. Daniela acabou de dizer: Isabel, como é que eu faço para me livrar? Faço o que tem que ser feito. Isabel, como é que eu faço para me livrar? Faço o que tem que ser feito. Entenda que o básico, ele é muito mais efetivo do que o mirabolante. Entenda que você foi chamado, assim como Daniele falou, Deus me escolheu dentro da minha casa para estruturar uma geração. Então isso fala, Daniele, de propósito. E é pelo nosso propósito que nós precisamos nos posicionar. É pelo meu propósito que eu escolhi estar aqui, abrindo os olhos de mulheres que têm força, garra, determinação, mas que muitas vezes se sentem paralisadas por conta de uma raiz e escolhe um outro governo que não é o governo de Deus para atuar na sua vida. Como, Isabel, que eu vou escolher esse governo? Como é que eu vou despertar? Se você comentar aqui, eu decido, a sua mentalidade vai estar disposta a colocar em prática 3 coisas que eu vou falar aqui com você agora. Primeiro, já está anotando? Compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal, esteja comigo lá no meu Instagram e começa a anotar aí. Primeiro ponto, conheça a sua história. Conheça. Quem é a pessoa que você pode conversar para que você entenda de que maneira a sua hereditariedade se comportou na área sentimental, na área familiar, na área financeira, na área emocional, para que você entenda o que é que te cerca. Não dá para lutar com o exército desconhecido. E muitas vezes você não quer fazer isso. Segundo ponto, se autolidere. Escolha o governo e eu tenho certeza que o governo de Deus será revelado para você se o seu coração tiver posicionado. Isabel, eu não consigo posicionar meu coração. Consegue. Consegue. Como é que você vai... Isabel, só evangélico consegue? Não. Não. A Bíblia diz que Deus não rejeita o coração contrito e quebrantado. Ele não está falando se o católico, se o candomblessista, se o espírita, se o evangélico, não. Ele está falando de coração quebrantado que gera vida e poder. Tá falando disso. Tem gente que tá sofrendo na situação, mas não se preocupa em entender por que ele entrou nela. É hora das escamas caírem nos seus olhos, você entender que você não é uma Alice, que assim como Daniele, como eu, temos que lutar com algumas raízes todos os dias. Terceiro tópico, decida caminhar na estrada do autoconhecimento. Isabel, que estrada é essa? É a estrada que te sabota. Que estrada é essa? Sabe, Daniela, aquelas vezes que a gente acorda muitas vezes porque foi rejeitada ontem, aí fica se sentindo um lixo hoje, não se arruma, não se posiciona, acha que o dia de hoje vai ser resultado de ontem e não se autolidera para dizer, escute, quem está me fazendo essa crítica? Quem me rejeitou e por que eu me senti rejeitada? Sabe o que é isso? Questionamento. Questionamento. Como é que eu me auto-questiono? Eu começo a fazer perguntas. Por que aquela situação invadiu o meu ser? E é assim, Daniele, que você vai continuar rompendo e entendendo as raízes da rejeição que vem te minar tão sorrateiramente e com toda certeza vai se tornar dia após dia, assim como eu, um instrumento para arrancar mulheres da rejeição. Amém. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo. Obrigada, Isabel. Eu que agradeço também essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Agradeço a toda a equipe aqui.
Que bom ter você aqui conosco. Então, gente, foi maravilhoso estar aqui nesse momento com vocês. Aguarde o próximo episódio. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve no meu canal e bora desbravar.